Aida usou um poder divino pra mudar a memória geral. Agora todo mundo acredita que o Kawaki é o filho do Naruto e que o Boruto é um forasteiro lá que inclusive matou o Boruto. Olha isso, inverteu tudo. O mundo inteiro caiu nessa alteração de memórias da Aida e agora o Boruto vai ser perseguido até a morte. Mas será que todo mundo mesmo? Será que o fucking Sasuke Uchiha não deu jeito de não ser afetado? Ou será que ele foi afetado e ele vai atrás do pescoço do Boruto, assim como o resto do mundo? Nesse vídeo você vai descobrir, bora lá. Enes Trunks, Peter aqui. Bom, o capítulo 79 do mangá de Boruto deu muito o que falar, gerou muitas dúvidas na gente também, né? Tipo, com muita ponta solta ali. Porque ao mesmo tempo que o capítulo revelou muita informação sobre os reais poderes da Aida, ele plantou muitas perguntas na cabeça da gente aí com essa situação toda que tá rolando. Agora o Boruto tá todo ferrado porque a vila toda tá contra ele. E além da Sarada, que não foi afetada, né? A gente fica tentando pensar em quem vai ajudar o Boruto nessa treta toda, pô. Só a Sarada? E aí que ele entra. Sasuke Uchiha! Mas antes de dizer se ele vai ajudar ou tentar matar o Boruto, a gente precisa entender se ele foi afetado ou não pela onipotência da Aida. Então larga teu like aí e vambora. Bom, quando o Momoshiki estava explicando esse poder da Aida, a onipotência, ele disse que as memórias das pessoas tinham sido alteradas e qualquer senso comum que as pessoas tinham sobre ele e sobre o Kawaki tinha sido trocado. Isso significa que todo mundo acredita que tudo em relação ao Boruto agora é sobre o Kawaki e vice-versa. Inverteu tudo, né? Aí ele falou também que a onipotência não afetava os Otsutsuki, por isso nem o Boruto e nem o Kawaki foram afetados. E quando aparecem ilustrações nos quadros do mangá das pessoas que foram afetadas por esse poder, o Sasuke tá bem evidente ali. Sasuke aparece nessas representações como um dos afetados. Mas será mesmo? Por enquanto, a gente tem algumas poucas exceções confirmadas de gente que não caiu nesse poder da Aida. O Boruto, o Kawaki, a Aida, o Daimon e a Sarada. Boruto e Kawaki são Otsutsuki, então beleza. Aida e Daimon têm células do Shibai Otsutsuki no corpo, então ficam limpos também, beleza. Agora a Sarada é um mistério, galera. Ainda não tem nenhuma justificativa muito exata pra Sarada não ter sido afetada. A gente já tá batendo cabeça pra tentar entender o motivo. E justamente por ela ser um mistério que abre imagem pro Sasuke, talvez também não tenha sido afetado. É moleza a gente identificar quais são as conexões entre os dois. É óbvio, né? Tipo, pai e filho, né? São os únicos Uchihas de sangue vivos no mundo. Então pode ser que tenha alguma coisa nesse fator genético que deixe os dois imunes. Afinal de contas, não só o clã Uchiha é um clã que teve origem lá com Indra Otsutsuki, como o Sasuke é a própria reencarnação de Indra. Isso pode ter dado alguma vantagem contra esse poder, a onipotência. Mas na real eu nem boto muita fé nessa ideia. Eu inclusive trouxe 2 vídeos que estão aqui no canal falando que eu não acredito que o fato do Sasuke ser a reencarnação de Indra daria qualquer vantagem contra a Aida. Eu já falei isso. Isso na época que a gente achava que ela tinha lá um poder chamado fascínio, que já não é mais esse poder. Nesses vídeos eu falo que essa questão de ser reencarnação tem mais a ver com o chakra que ele produz e com a vontade que ele carregava e tudo mais. O ciclo de reencarnações se encerrou depois que o Naruto e o Sasuke quebraram o ciclo. Mas tanto ele quanto o Naruto ainda são reencarnações de Indra e Asura, ponto. Mas não é como se eles fossem Otsutsuki, por isso, a gente sabe disso. Se for o caso, ou pela questão dos Uchiha serem descendentes dos Chifurus lá, os Hyuga também teriam que ser imunes à onipotência, concorda? Os Hyuga são descendentes direto dos Otsutsuki. Então vamos lá, Hiashi, Hinabi e Himawari teriam que ser imunes também se fosse seguir essa lógica. Se bem que a Himawari, eu real acho que tá imune. Mas é por outro motivo, depois eu trago um vídeo explicando, ok? E o mesmo ia valer também pro clã Senju, que descende do Asura Otsutsuki. Então o Tsunade teria que estar imune também. E se tem tantas exceções assim, acaba que essa onipotência não é tão grande coisa assim. A gente for pegar o fator hereditário, caramba, deve ter sangue dessa galera em tudo quanto é lugar espalhado, né? Então eu não acho que ser Uchiha ou ser reencarnação de chifrudo ajude alguma coisa aqui. Inclusive eu já vi gente falando que o Sharingan seria motivo pro Sasuke e pra Sarada serem imunes, né? Já que com o Sharingan eles seriam imunes a esse Genjutsu. Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Primeiro porque nenhum dos dois estava com o Sharingan ativado quando a coisa toda rolou. Segundo que isso não foi um genjutsu, foi uma alteração de memórias ao nível global. O Momoshiki diz que a consciência de todas as pessoas é conectada pelo chakra. Então não é impossível para um poder divino mexer com isso, se quiser, concorda? Não me parece uma coisa que só o Sharingan fosse dar conta. Eu ainda defendo mais essa ideia da Sarada ser imune por ser Uchiha e filha do Sasuke do que a ideia que ela é imune por ser a fim do Boruto. Sei lá, eu acho essa ideia me parece bem bobice, entende? Mas provavelmente a Sarada é imune por um motivo isolado dela, que não tenha nenhuma relação com o Sasuke. Inclusive, eu acho que eu sei qual é o motivo, mas eu vou trazer isso em outro vídeo também. Tem muita coisa pra falar. Mas se for esse o caso mesmo, aí complicou pro Sasuke. Sem mais informações, se é uma conexão com o motivo pelo qual Sarada não foi afetada, fica difícil definir se ele foi ou não. Mas pensa comigo, por que o Momoshiki colocaria o Sasuke na lista de pessoas afetadas se ele não tivesse sido? Claro, tem sempre a opção do Momo ter se enganado, a gente sabe disso.
Mas e se ele não tiver enganado? Porque o Momo com certeza sabe que ele é a reencarnação de algum chifrudo e sabe que ele é do clã Uchiha. Inclusive ele fala da Sarada, né? E por algum motivo aquela garota Uchiha também não foi afetada. Meio que dando a entender que realmente não faz diferença ser Uchiha. Isso tudo me faz acreditar que sim, o Sasuke foi afetado pela onipotência. Ele agora deve estar acreditando que o Boruto assassinou o Hokage e deve estar indo atrás dele pra tirar isso a limpo. Imagina o que o Sasuke vai fazer com o cara que assassinou o Narutinho dele. O Boruto vai estar ferrado, galera. Mas eu não acho que seja tão simples assim. Calma, tem mais vídeo, galera. Apesar de achar que ele foi afetado, pra mim tá claro que o Sasuke tá meio desconfiado das coisas ali. Que logo depois da Ada usar o poder e afetar o mundo inteiro, né, quando os ninjas começam a passar as coordenadas pra ir atrás do Boruto, o Sasuke foi mostrado em 2 quadros parando de avançar e olhando desconfiado pro lado. Pra mim ele estranhou alguma coisa que tava rolando. Eu pesquei isso, não sei vocês. E o Sasuke desconfiar das coisas é um detalhe muito importante, porque ele não é o tipo do cara que gosta de ficar com dúvidas. A gente acompanha ele. Então se ele sentir que algo não tá cheirando bem, ele vai investigar. E ó, evidências pra ele juntar as peças é o que não falta. Imperfeições. Apesar do nome do jutsu ser onipotência, a Ada não pode fazer absolutamente qualquer coisa com ele. Até porque não existe onipotência na ficção, concorda? A Ada só tem uma fração do poder do Shibai, né? Do Shibai Otsutsuki. E ela não controla esse poder. Então as coisas que ela faz não são totalmente perfeitas. E nessa alteração de memória louca aí, né, que ela fez, também tem brecha que o Sasuke com certeza vai querer explorar. A gente inclusive já viu uma dessas imperfeições no próprio capítulo. Quando o ninja da Folha acha ele e o Kawaki no matinho lá, né? Ele pergunta como é que a cicatriz do Kawaki tava. Tem coisa aí. Como assim? Como ainda alterou tudo em relação ao Boruto e o Kawaki, todo mundo acredita que o Boruto que atacou o Kawaki do nada e deixou uma cicatriz no olho dele. Quando na verdade foi o Kawaki quem atacou o Boruto e quase arrancou o olho dele fora. Então na cabeça de todo mundo, o Kawaki deveria ter essa cicatriz, porque trocou tudo. As pessoas têm na cabeça que rolou isso, ok? O Boruto atacou a Sarada pra matar. O Kawaki protegeu ela e foi atingido no olho, ficando com uma cicatriz. É o que tá na galera, é a realidade. Mas a realidade não é essa. As pessoas vão olhar pro Kawaki e vão ver que ele não tem cicatriz nenhuma. Até aí tudo bem, ele vai ter chifrudo e pode ter se regenerado, beleza. Mas eles vão olhar pro Boruto e vão ver que ele tem uma cicatriz no mesmo olho e do mesmo jeito que o Kawaki deveria ter. Nisso já deve ter alguma confusão, concorda? A galera vai ficar, ué, não era o Kawaki que tava com a cicatriz? Isso é mais do que o suficiente pro Sasuke desconfiar demais. Provas físicas. Isso aqui é uma coisa que o roteiro vai ter que resolver, porque o Momoshiki falou que a Ada alterou só as memórias da galera. Originalmente, a onipotência poderia alterar qualquer coisa, mas a Ada usou para só alterar as memórias, de acordo com o Momoshiki. Se for o caso, e as fotos, galera? Na casa do Boruto, tem trocentas fotos dele com o resto da família. A galera vai olhar para essas fotos e ficar, ué, tem foto do Boruto na casa do Uzumaki desde quando ele era um mequetrefezinho? Será que a Hinata não guarda aqueles álbuns de fotos que toda mãe tem no guarda-roupa? Fora todos os registros do Boruto, ele tem a foto com o time 7, tem foto de matrícula na Academia Ninja. Agora em Boruto existe internet, então se vacilar, o Boruto tem até Instagram e perfil no Twitter. Deve estar sendo cancelado no Twitter agora. Bom, agora com certeza ele tá. Mas antes não, né? Eu não preciso nem comentar que se colocar uma foto do Boruto e uma do Naruto lado a lado, a galera já vai pensar. E não é que esse menino é idêntico ao Naruto? Rapaz, eles são tão parecidos. Aí vão olhar pro Kawaki e falar, ué, esse aí não tem nada a ver. Aí vão começar a desconfiar que o Naruto pulou a cerca, o que eu acho que é até pior. Hinata tá presa lá naquela outra dimensão, né? Vai ficar com fome de corno em Konoha. Corno em Konoha, não é? Se o Sasuke via tudo isso e não desconfiar, porra, acabou, né? Não tem o que fazer. Mas eu tô achando que nessa alteração de memórias, alguma coisa vai fazer as pessoas verem as fotos de um jeito diferente, eu acho. Tipo, né, existe a foto do Boruto com a família, só que as pessoas que foram afetadas vão enxergar a imagem do Kawaki no lugar. Vai trocar. Seria uma coisa da cabeça das pessoas. Seria interessante isso porque todo mundo ia ver uma coisa e a Sarada ia ver a realidade, que é uma outra coisa totalmente diferente. Pode ser que isso aconteça. Isso se a onipotência afetou só a cabeça das pessoas mesmo. A bandana. E aqui eu acho que a gente tem um ponto bem importante. A bandana que o Boruto usa atualmente é a antiga bandana do Sasuke. Aquela que ele usou durante toda a infância, que foi riscada pelo Naruto na primeira batalha lá do Vale do Fim. Essa bandana tem um valor sentimental muito grande pro Sasuke. Por isso ele confiou ao querido pupilo dele, o Kawaki. Se o Sasuke foi afetado, então na cabeça dele, o Kawaki foi o pupilo dele desde sempre. E foi pra ele que o Sasuke deu a bandana. Só que ele vai olhar pro Kawaki e vai ver ele sem a bandana. Ele vai olhar pro outro lado e vai ver que o Boruto tá com a bandana dele na testa. O Sasuke vai ficar, ué,
Por que o Boruto, que é um cara que nunca nem trocou ideia com o Sasuke, tá usando aquela bandana? Ele pode até pensar que ele pode ter roubado por algum motivo, mas eu tenho certeza que quando o Sasuke notar que o Kawaki fez pouco caso da bandana, tipo, não liga pra ela, o Sasuke vai suspeitar na hora. Porque o Kawaki não tem a ligação de afeto que o Boruto tem com a bandana. E com certeza, pelo jeitão dele, ele nem ligaria pra algo assim, concorda? Do Kawaki. E isso seria um detalhe muito crucial pro Sasuke perceber que tem algo errado ali, algo de errado não tá certo. Momoshiki. O agente do caos Momoshiki tá sempre ajudando alguém, você sabe disso. E atrapalhando todo mundo no processo. Mas eu acho que só a existência dele vai acabar revelando pro Sasuke que tem caroço nesse angu. Só o fato dele existir. Desde que o Momoshiki apareceu pela primeira vez pro Boruto e botou o karma dele lá no Boruto, o Sasuke sentiu a presença desse ET safado. Toda vez que o Momo aparecia pra falar um A, o Sasuke sentiu o cheiro da cabeça chifruda dele. Ah, mas ele consegue isso por causa do Rinnegan. Não é verdade isso, galera. Eu também achava que era até o capítulo 73. Presta atenção. No capítulo 73, o Momoshiki começa a se manifestar pro Boruto. Só que nem o Boruto percebe. O Kawaki, né, que tava ali do lado, também percebe e olha pro Boruto. Só que o Sasuke, que nem tava ali na sala, também percebe e começa a olhar pros lados. Então o Sasuke ainda sente a presença do Momo com o Rinnegan ou sem. Isso é muito importante, tanto faz o Rinnegan ali. A gente ainda não sabe bem sobre isso, mas se eles trocaram de lugar em tudo, quer dizer que o Boruto era o receptáculo do Ishiki e o Kawaki do Momoshiki. Então na cabeça de todo mundo, o Boruto não tem mais o Ishiki atazanando a cabeça dele com karma. Mas o Kawaki ainda deveria ter o Momoshiki enchendo o saco dentro dele. Mas como a realidade é o contrário disso, o Sasuke vai sentir a presença do Momo no Boruto. Isso não seria nem mais suspeita. Seria uma prova absoluta de que o Kawaki está envolvido com alguma maracutaia. Vale lembrar, galera, que esse momento do capítulo 73 teve todo um destaque. Eles quiseram mostrar o Sasuke percebendo a presença do Momo. Então, por alguma coisa, eles vão usar essa informação. Vocês sabem disso. Por que deram esse destaque todo pra gente? Plantaram a sementinha, ok? Então, por mais que o Sasuke possa ter sido afetado, ele tem todas as condições para desconfiar de tudo e conseguir ir pro lado do Boruto. Quando ele juntar esse quebra-cabeça, aí sim o Sharingan vai poder ser útil. Porque com o Sharingan, o Sasuke vai poder entrar na mente do Boruto ou da Sarada e vasculhar as memórias deles. E nisso, logicamente, ele vai entender que o Boruto é só uma vítima disso tudo. Eu acho muito inteligente essa jogada que o roteiro fez justamente pra gente ficar discutindo isso. Porque o roteiro não deixou que a Eida e o Naruto e o Sasuke se encontrassem. Se eles tivessem se visto, a gente saberia que eles cairiam no facinho da Eida também, e aí seria mais fácil dizer se eles foram afetados ou não por esse poder. Parece que eles fizeram esse desencontro de propósito pra gerar essa dúvida na gente, pra poder até ter papos como esse. Galera, comenta aqui suas principais dúvidas sobre esse capítulo. Eu quero saber de verdade, ainda vou trazer um vídeo pra cada uma das suas dúvidas. Então, comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre cobrindo o universo Naruto. Até quando, galera? Até quando que eu vou conseguir? Será? Ó, depende de vocês. Então, preciso que você se inscreva e ative o sininho. Tamo junto sempre, galera. Até a próxima. Fui!